Rapaz, como diz o jornalista do Globo Esporte daqui de Pernambuco, Thiago Medeiros, que lapa de vitória, Leãozinho. O Sport vence o CSA por 4-0 e faz uma bela partida, uma partida que o Sport foi dominante o jogo inteiro e, de certa forma, serviu para dar um alento aí, porque dos dois jogos fora de casa, por exemplo, o Sport vem de duas goleadas, 4-1. E aí o Sport volta às vitórias após 3 jogos. O CSA veio, né, sem o técnico, como eu tinha avisado, né, o Sport foi, né, para a partida com algumas peças que, de certa forma, não agradaram, por exemplo, na escalação, o Pedro Nares, por exemplo, era um jogador que estava sendo bem criticado, mas hoje ele jogou, né, de certa forma, não correspondeu, não, vamos dizer assim, não interviu tanto, né, negativamente na partida, errou alguns passes. O Sport chegou no início do jogo a errar alguns passes. E aí eu vejo, né, alguns analistas do jogo, né, que viu o jogo, dizendo que o CSA foi muito recuado. Mas o CSA teve oportunidade no início do jogo de pelo menos fazer um gol, mas não conseguiu, né? Mesmo com as falhas, né, do Nares, do Alemão, né? Sabino perdeu na carreira para o atacante, mas o time do CSA mostra o porquê que está na 17ª colocação, que agora caiu. Agora caiu para 18º, né? Se eu não estou enganado. Caiu para 18º e o Guarani ganhou do Náutico, né? Piorou mais a situação do CSA. Piorou mais a situação do CSA ainda. E eu vi também, né? Uma galera aí falando: ah, mas peraí, pô, no jogo da ida, no primeiro turno, o Sport passou de tomar um sarrafo de uma goleada gigante para o CSA. Concordo, concordo. O Sport não jogou nada aquela partida, o CSA engoliu o Sport no primeiro turno, porém foi 1-0, mas vamos dar a César o que é de César. O Sport estava naquele jogo com 5 reservas, 5 jogadores reservas e ainda o titular estreando. O titular estava meses parado, estava estreando e quase, quase deu gol para o Dalberto. Quase, quase. Que foi o Fabinho, que hoje é titularíssimo. Mas naquele jogo ali, o Fabinho estava pesado, o Fabinho estava sem jogar, estava banco do banco no Ceará, e ele estreou naquele jogo e quase complica a vida do Sport. Então, o CSA, ele mamou ali naquela partida. Foi muito fácil aquela partida para o CSA. Muito fácil. Eles não fizeram mais pela falta de qualidade no seu elenco. É a falta de qualidade no seu elenco que faz com que o CSA esteja na zona de rebaixamento. E não porque o Sport passou de tomar uma sarrafada. Não tomou sarrafada porque o CSA é qualquer um time que não conseguiu fazer o resultado. Time incompetente. Mas, de fato, o CSA merecia uma goleada no primeiro turno. Mas vamos dar a César que é de César. O Sport estava com o time misto, time, bem dizer, reserva. Era 5 jogadores que não jogaram aquela partida diante do CSA. Hoje, o CSA veio completo. O CSA estava completo, o Sport estava completo, os técnicos de ambas as equipes são outros, né? Naquela época era o Mozart, e hoje é o Roberto Fernandes, que não foi para a beira do campo porque estava suspenso. E, de certa forma, o Sport passou o carro, viu? No último jogo eu falei, anotou a placa aí, torcedor? Dessa vez, quem não anotou a placa foi o CSA, que de fato, infelizmente, não conseguiu fazer uma boa partida diante do Sport. Tinha até algumas jogadas ali que eles tentavam sair de trás, tudinho, mesmo com as falhas dos zagueiros do Sport, mesmo com a falha do sistema defensivo, mas hoje o dia foi de Sander. Sander, aquele mesmo que há anos atrás era bem criticado aqui na Ilha do Retiro, para as bandas aqui da Ilha do Retiro, e hoje, assim, eu falo que essa temporada do Sander, ela é a temporada mais completa do Sander, porque antes, o Sander, para quem conhece o Sander, era só raça. Era o deus da raça aqui, deus da raça. Sendo que o Sander passou a aprimorar, ele está desde 2017 no esporte, passou a aprimorar o seu jeito, passou a aprimorar sua forma de jogar, passou a ser mais técnico um pouco, com cruzamentos melhores, né?
com assistências a gol, com chutes de longa distância. E foi num desses chutes de longa distância que o Sander fez um golaço. Eu vi também muita gente pegando no pé do goleiro. Não é muita gente, não. Pouca gente. Pegando no pé do goleiro. Mas, de certa forma, você não pode crucificar um goleiro onde a bola bate na trave, na forquilha e entra. Por mais que a bola não tenha sido tão devagar. Porque, assim, se a bola fosse devagar, ela não entrava no gol e saía, não. É um detalhe, né? Que você pode analisar. A bola bate na trave, entra na rede, ela beija a rede e sai do gol. Então a pancada não foi uma pancada fraca. Não foi uma pancada que caiu, descaiu na rede e morreu lá dentro. Não, a bola foi tão forte que ela bateu e saiu do gol. Então, de certa forma, o gol foi um gol bem chutado. O Sander foi muito feliz. Aí me pergunte, ele queria fazer aquilo? Não. Eu não tenho propriedade para falar o que o Sander queria ou não queria fazer naquele chute ali. Mas que foi um belo chute, foi. Lembra do gol do Jacaré contra o Sport? Que o Sport melhor na partida, matou. O Jacaré mordeu o Sport ali nos últimos lances do jogo. Parecido. E aí, vão, claro, criticar o goleiro. Eu mesmo critiquei o Maílson naquele posicionamento. Enfim, a bola foi muito assertiva. Depois, o Giovani, ele dá um 3 dedos na bola que não tem como pegar. E realmente foi indefensável. Não tem como pegar, porque não sei se vocês viram o ângulo de frente, né, para o lance, a bola ela sai do goleiro e entra no fundo, entra lá no canto. Então não tinha como pegar o segundo. O terceiro tinha como pegar, porque ele ainda tocou na bola, viu? O terceiro gol foi uma belíssima jogada do Giovani, que eu já vinha falando até no canal lá do Luiz. Eu vinha falando que o meu time ideal era Giovani na direita, por ser o único meia, e Juba na esquerda, como está sendo. Ele está jogando no meio. Já vinha até falando isso nas minhas análises. Os dois jogando juntos. E hoje foi provado, por mais que o CSA seja uma equipe frágil, mas, de certa forma, o Giovani funcionou muito bem. Um golaço no segundo gol, e no terceiro gol, ele foi com nojo. Ele parou a bola e levantou por cima da zaga. O Kaique faz um belo chute, mas o goleiro ainda toca na bola. Mas foi morrer lá no fundo da rede. Terminou o primeiro tempo 3-0, o Sport dominando em termos de posse de bola, 73% de posse de bola. Não há nenhuma surpresa. O Sport jogava em casa, 30.445 torcedores. Então, não é surpresa o Sport ser superior na partida para um time que está na zona de rebaixamento. Por mais que o Sport, nas últimas 13 partidas, ganhou 3. Ganhou hoje, ganhou do Guarani e ganhou do Londrina com o Lisca. Então, assim, muito pouco para um time que estava brigando por acesso até certo tempo atrás. E aí, o Sport consegue, nessa forma, se distanciar do G4 com esses resultados. Mas aí, nas últimas 13 partidas, 3 vitórias, como eu citei agorinha, e é muito pouco. Agora o Sport, para tentar buscar algo a mais, ele tinha que vencer mais 3, sendo que de forma mais consecutiva. Mas enfim, segundo tempo, o Sport só fica trocando passes, administrando a partida, o jogo, e com 23, 24 minutos de jogo, digo isso por quê? Porque o técnico Claudinei botou 4 peças no campo, na beira do campo, aos 24 minutos. Passou o tempo, a bola rolando, os jogadores só entraram aos 30. Mas, de certa forma, 6 minutos antes, a alteração já estava sendo feita, sendo que ainda o Raiva Negras, que ia entrar no jogo, não foi chamado de volta, foi o último a entrar, né, das 5, e entrou o Chico, porque o Sabino estava sentindo problema na coxa. E aí, o Sport só mudou ali as peças. O Wanderson estreou, dentro dos seus domínios, né? O Blas Cáceres, que entrou muito bem no jogo no segundo tempo, chutando a gol, participando bem, ele participou até do quarto gol, ele participa de 2 jogadas antes do quarto,
e participa do quarto gol. Né? Ele dá um passe ali para o Juba dá um driblezinho para o lado, chuta, o goleiro espalma, e aí depois o Wanderson pega a sobra, e aí, de certa forma, ele vai e recebe o passe. E foi um chute, né? Um petardo, com desvio no pé do Erley ainda, né? Mas aí a bola estava indo para o canto, mas aí o Erley facilitou ali, dificultou o goleiro, né? Facilitou a vida do Juba e a bola acabou entrando no cantinho. 4-0, depois o Raivanegas entra, tenta dar umas puxadas pelo lado direito, tenta fazer o jogo ali dele, mas já não era mais tempo. O Sport ainda teve chance de fazer mais um, mas inclusive uma bola de escanteio, para você ver, como não tem como dizer, é porque o CSA não jogou nada. Não, o Sport jogou muito bem. Inclusive um escanteio, quase fazer gol olímpico. No primeiro pau, o Giovani no segundo tempo bate um escanteio perfeito, quase gol olímpico. Enfim, não ganhamos do Barcelona, não ganhamos do melhor time da Série B, mas ganhamos uma partida importante. O Sport agora vai a 34 pontos, está na sexta colocação, com 34, o mesmo número de pontos do quinto, Londrina. E o Sport agora está na contagem regressiva para não cair, vamos dizer assim. Pelo menos garantir a permanência na Série B 2023. Porque tem 34, 45 é o ponto de corte. Então, é mais uma vitória aí para o Sport deixar como exemplo. E fora de casa agora, o Sport joga na quinta-feira diante da Tombense, lá em Tombos, né? Então, vamos ver o que é que vai acontecer e vamos ver se o Sport pega no tranco, né? Vamos se pega no tranco. Não estou pensando em acesso porque está muito longe, 8 pontos, o Vasco venceu o seu jogo, então não dá para pensar em acesso agora, mas de certa forma a vitória foi importante e o Sport consegue retomar ali, pelo menos, digamos assim, né? Um alento no campeonato, pelo menos para buscar essas 4 vitórias de que o Sport precisa para chegar aos 45. Jander Fute aqui, diretamente de Recife. Um abraço para todo mundo. Deixe seu like, é muito importante o seu like, pois ele que vai alavancar o trabalho. E inscreva-se no canal 2x1. Forte abraço para todo mundo. Pelo esporte, tudo.